No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Alô, minha gente, alô você que está em sintonia da Mirante FM, mais uma vez carinhosamente boa tarde. Em Monte Alegre, já são 13 horas e mais 30 minutos. A partir de agora, com muito prazer, com muita alegria, pedimos licença para adentrar no seu lar, para lhes apresentar mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Você já sabe que este programa Vida Triunfante é apresentado de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, para falar das verdades contidas na Bíblia Sagrada, a infalível Palavra de Deus, para que você tenha pleno conhecimento da verdade. Pois assim disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onde quer que você esteja em sintonia do nosso programa, aquele abraço e aquela saudação com a paz do Senhor Jesus. Continue ligado, porque nesta tarde Deus tem uma grande bênção para você. Olá, boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai ouvir esta bonita canção do cantor Jacimário, Adoradores de Verdade. Vamos oferecê-la para a amada irmã Giovana Vasconcelos. Ela está aniversariando hoje, está no berço de ouro, irmã Giovana. Seus pais, os diáconos Genário e Deise Vasconcelos, lhe parabenizam. Feliz aniversário, irmã Giovana. Eu quero oferecer para você que também está aniversariando, para você que está aguardando a bonita canção Jacimário, Adoradores de Verdade. Canção triunfante. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Pastor, Deus levanta. Pregador, Deus levanta. Cantor, Deus levanta. Adorador, Deus procura. Os olhos de Deus procuram os adoradores, não somente os sábios, aqueles que são doutores. Ele procura quem adora com sinceridade. Deus está procurando adoradores de verdade. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas
adoro. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Ministérios Deus levanta, obreiros Deus levanta, missionários Deus levanta, adorador Deus procura. Os olhos de Deus procuram os adoradores, não somente os sábios, aqueles que são doutores. Ele procura quem adora com sinceridade. Deus está procurando adoradores de verdade. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Às 7h30 da noite, nesta quinta-feira, na congregação no bairro do Planalto, haverá o culto da vitória. Você, papai, mamãe, com toda a sua família, estão convidados. Estamos em campanha de oração às 6 da manhã no nosso templo, no bairro da Serra Oriental. Jornada feliz para o mês de fevereiro. Eu estou convidando você para estar juntamente conosco amanhã, às 6 horas, pontualmente. Você ama a Deus de verdade? Então participe do grande projeto Ide e Pregai. Faça o seu Pix. 17 837 305 0001 55. A importância mínima para você contribuir é apenas R$10. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Meus irmãos amados, meus amigos, chegamos ao momento mais importante do programa, a hora da verdade. A verdade de hoje está no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu São Marcos, capítulo 11, de 12 a 14, e depois a partir do versículo 19 até o 24.
preste bastante atenção, porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar profundamente ao seu coração. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, estamos mais uma vez diante de um texto bíblico muito importante, pois ele narra o que aconteceu quando Jesus esteve aqui cumprindo a sua missão. Estava se aproximando o grande momento dele ir à cruz, onde ele pagou o preço pela minha salvação, pela sua salvação, pela salvação da humanidade. Jesus, como ser humano, ele sentia sede, ele sentia fome, ele dormia, ele sentia dores. Quando ele foi pregado na cruz, ele sentiu as dores daqueles terríveis pregos que foram enfiados em suas mãos e seus pés. Ele sentiu as dores quando colocaram na cabeça dele aquela coroa de espinhos. Ele sentiu dores. Então ele era um ser humano. Estou falando isso, amigo, para você entender que o texto diz que eles vinham de Betânia depois de ter passado a noite. Eles voltaram. E Jesus era assim. Ele passava a noite orando, passava a noite se consagrando, porque a guerra era grande, a rejeição era muito grande, a perseguição por meio dos políticos romanos, por meio das autoridades judaicas, os religiosos, era uma perseguição muito grande. Então ele tinha que estar sempre em oração. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu que nós também estamos em uma guerra que não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados, as potestades, contra as hostes infernais e contra as forças do mal no mundo espiritual ou nos lugares celestiais. Muito bem. Então Jesus vinha retornando de Betânia para Jerusalém. Betânia ficava mais ou menos entre 2 a 3 quilômetros de Jerusalém. Ficava logo na descida do monte. E esse monte que fala aqui era o Monte das Oliveiras. A pessoa saía de Jerusalém, subia ao monte. Na descida do monte estava Betfagé e depois Betânia. Betfagé foi aquele lugar onde Jesus pediu que desatasse um jumentinho para que ele pudesse entrar montado nele na cidade de Jerusalém. Muito bem. Então Jesus passou, vinha com fome, por volta ali da hora terceira, aqui no nosso calendário, 9 horas da manhã, olhou para o lado e viu uma figueira, muitas folhas verdes, e ele, com fome, caminhou em direção à figueira e não encontrou nenhum figo. E ele disse então: nunca mais nasça fruto de ti. Ele falou estas palavras, os discípulos ouviram, eles foram para Jerusalém, ele fez o que deveria ser feito lá no templo, fez uma limpeza no templo, porque estavam querendo transformar a casa de Deus em covil de salteadores, e no final da tarde eles retornaram para Betânia.
E quando eles voltaram, perceberam que a figueira que Jesus havia dito que nunca mais nasceria fruto dela, a figueira estava seca até a raiz. Meus prezados irmãos, vamos fazer este primeiro comentário aqui acerca da figueira. Esta figueira, na verdade, aconteceu literalmente. Sabe por quê, amigo? Porque aconteceu ali no caso uma anomalia. A figueira era estéril. Assim como existem as mulheres que também são estéreis, assim também existem árvores que não produzem. Isto é uma anomalia, tá? No mundo vegetal. Assim como existem as anomalias no reino animal, existem também as anomalias no reino vegetal, no mundo vegetal. Então aquela figueira, segundo os estudiosos, os biólogos, os especialistas em botânica, eles dizem o seguinte, que uma figueira, primeiro aparecem os frutos e depois as folhas. Então, quando alguém chega em uma figueira que ela está cheia de folhas, consequentemente, pela lógica, o normal é que aquela figueira estivesse lotada de frutos. Mas foi ao contrário. Jesus não encontrou nenhum fruto naquela figueira. O que aconteceu? Por isso ele disse, olha, nunca mais nasça fruto de ti. Qual é a mensagem? Jesus quis dizer para os discípulos o seguinte, se não está produzindo, para ele não vale a pena viver. Foi essa a mensagem. Inclusive, Jesus repetiu este princípio lá no capítulo 15 de João. Leia depois aí em sua casa, com calma, que o ramo que está ligado na figueira, na videira verdadeira, e não produz fruto, é cortado e lançado fora, lançado no fogo. Tá? Então este princípio foi estabelecido por Deus, Jesus colocou em prática em sua vida aqui. Por isso que ele, ao ver que a figueira não estava produzindo, ele a amaldiçoou, disse, olha, você vai morrer, nunca mais vai nascer fruto de ti. E no outro dia, quando eles passaram novamente no mesmo lugar, para a surpresa deles, a figueira estava completamente seca. Meu prezado amigo, isto também tem uma outra aplicação. Significa também dizer o seguinte, que quando Deus fala, quando Jesus fala, quando o Espírito Santo fala, ele faz acontecer. Jesus ordenou que a figueira se secasse. Ela se secou. E hoje a palavra de Deus continua em evidência. Deus não mudou, a sua palavra não mudou. Por outro lado, a figueira simboliza a nação de Israel, que também não estava produzindo os frutos esperados. E Jesus, então, falou aquelas palavras que se cumpriram literalmente, mas também estava se referindo à nação de Israel, que como nação estava deixando muito a desejar, estava muito preocupada em cumprir a sua religiosidade, mas não estava dando crédito ao Messias, ao Salvador do mundo que estava no meio deles, e eles não o reconheceram. Muito bem. Agora vamos para outro assunto ainda dentro do texto, agora a partir do versículo 19, quando Jesus disse, depois que Pedro disse, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, se secou até a raiz. Aí Jesus disse, olha, tenham fé, porque se vocês tiverem fé, vocês falarão, ou vós falareis a este monte. Jesus estava em frente ao Monte das Oliveiras. Olha, lança-te ao mar. E se você falar isto crendo, isto vai acontecer. Também, meu prezado amigo, isto é uma doutrina, é um ensinamento de Jesus. Se nós tivermos fé hoje,
quando nós nos depararmos diante de qualquer problema, diante de qualquer situação, era esse o ensinamento de Jesus. Vocês têm que usar a fé. Vocês têm que determinar, vocês têm que falar ao problema. E o problema vai ser resolvido. Se vocês falarem com fé ao monte, crendo, tem que crer. E vai acontecer o que vocês disserem. E ele conclui dizendo: e tudo que pedirdes em oração, crendo que recebereis, tê-lo-eis. Quer dizer, vai acontecer. Então, quando nós orarmos, e aqui nesse texto fica bem claro que há momentos em que nós devemos determinar. Eu não posso determinar Deus. Eu não posso dizer para Deus: Deus faz isso, Deus cura o fulano. Não posso fazer isso. Deus é Deus, Deus é soberano. Deus não é nosso empregado. Essa doutrina da determinação tem que ser revista. Tem muitos missionários por aí querendo ordenar Deus. Não, Deus não é ordenado por ninguém. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Então, quando nós nos referimos a Deus, nós temos que pedir. Não é isso, pastora, que diz aqui o versículo 24? Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, quando nós nos referimos a Deus, nós temos que pedir. Mas, por exemplo, eu vou orar por um doente. Eu posso mandar o mal embora, posso mandar a doença desaparecer. Estou diante de um problema, alguém que está endemoninhado. Posso dar ordem para que o demônio saia. Jesus disse: em meu nome vocês expulsarão os demônios. Então eu posso dar ordem e os demônios vão embora pela autoridade do nome de Jesus. Isso. Eu posso, alguém está com um tumor maligno, o médico disse: olha, não tem mais jeito. Eu posso dar uma ordem e o câncer vai sair pela autoridade do nome de Jesus. Agora, quando nós nos dirigirmos a Deus, aí é diferente. Aí é com humildade. Amigo, nós não merecemos nada, nós não somos nada. O poder é de Deus. Quem faz o milagre é Deus. Ele manda a gente ordenar. Mas quem vai fazer o milagre é Deus. É Deus que honra o seu próprio nome. Por isso que Jesus disse: olha, vocês têm que usar o meu nome. É o meu nome que faz a diferença. É a autoridade que está no nome de Jesus. Exatamente, é o nome de Jesus que faz a diferença. Por isso que ele disse: em meu nome vocês vão expulsar os demônios. Em meu nome vocês vão colocar a mão sobre os doentes, mandar o mal embora e o doente vai ficar curado. Quem curou? Foi o pastor? Foi o diácono? Foi o presbítero? Foi o missionário? Não, foi Jesus que curou. Não foi o homem, não é o homem que cura. Só quem cura é Deus, só quem faz o milagre é Deus. Por isso, meu prezado irmão, meu amigo, nesta tarde, o Espírito Santo que me inspirou a pregar esta mensagem, ele está dizendo para você assim: meu filho, creia somente. Foi o que Jesus disse para Jairo quando alguém veio da casa dele e disse: mestre, Jairo, não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu. Qual foi a palavra que Jesus disse para Jairo? Não temas, crê somente. É só isso que Deus quer. Agora, nós temos que exercitar a nossa fé, primeiro, para sermos salvos. Porque tem pessoas que só estão na igreja com muita fé para receber uma bênção material, receber uma cura, receber uma porta aberta de trabalho, para receber qualquer tipo de milagre. Então a fé daquela pessoa está direcionada para as coisas materiais. E nem sempre Deus quer curar um doente. Nem sempre Deus quer abrir uma porta. Nem sempre. Agora, salvar sempre. Sempre Ele quer salvar. Então direcione a sua fé no caminho da salvação.
porque quem crê será salvo. É esta a promessa. Jesus pode até curar alguém de um câncer maligno. Pode curar. Mas aí a pessoa vai ter que morrer depois. Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias. Ele está vivo? Não, ele morreu depois. Então, está muito claro que a prioridade de Deus é salvar. Nem sempre Ele quer curar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, agora só nos resta orar. E eu creio que Deus vai fazer coisas grandes nesta tarde, porque tudo é possível ao que crê. Oremos. Pai querido, a Tua palavra foi pregada e eu agora quero Te apresentar os nossos amigos, aqueles que querem exercer a fé para serem salvos. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos estas pessoas. Perdoa seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida, que todas permaneçam firmes até a Tua vinda. Pai, em nome de Jesus, agora eu mando uma palavra para aqueles que estão doentes, seja qual for a doença, seja câncer, seja AIDS, seja diabetes, seja qual for a doença, depressão, seja qual for o mal. Eu dou uma ordem, em nome de Jesus, que todo mal saia deste corpo agora, toda doença, todo câncer, seja qual for a enfermidade, esteja em qualquer lugar do corpo físico, sai, em nome de Jesus, receba a bênção, receba a cura para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Final de programa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Volte a nos ouvir amanhã em mais um programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Boa tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Ministérios Deus levanta, obreiros Deus levanta, missionários Deus levanta, adorador Deus procura. Os olhos de Deus procuram os adoradores, não somente os sábios, aqueles que são doutores. Ele procura quem adora com sinceridade. Deus está procurando adoradores de verdade. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro.